Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo, à sua amada igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Eu vou estar lendo o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. E o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte para esta igreja: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aqui, o apóstolo Paulo vai escrever, como eu disse, a uma igreja que ele amava muito. Esta igreja que estava ali na cidade de Éfeso, ela havia sido plantada pelo apóstolo Paulo no final da sua segunda viagem missionária, e na sua terceira viagem missionária o apóstolo Paulo fica naquela igreja, naquele local, por volta de 2 a 3 anos. E ele conhece ali muitas pessoas, e ele converte ali, anuncia o evangelho para muitas pessoas, e muitas pessoas elas são convertidas através da pregação do apóstolo, e ele monta ali, ele funda ali, e ele planta ali, então, uma igreja. E é para esta igreja que ele vai escrever quando ele está preso em Roma. Ele escreve para esta igreja, dizendo para esta igreja, para que eles se lembrem de algumas das suas bênçãos que eles receberam de Deus, bênçãos espirituais. E ele vai dizer: olha, nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. E depois que ele diz isso, no versículo 3, ele vai começar a enumerar essas bênçãos. E nós lemos aqui algumas dessas bênçãos. E estas mesmas bênçãos que estão sobre essa igreja de Éfeso estão também sobre a minha e sobre a sua vida. A mesma sorte de bênção com que esta igreja de Éfeso foi abençoada nas regiões celestiais. Nós também, como igreja do Senhor Jesus, nós fomos abençoados com estas mesmas sortes de bênção. E o que seriam elas? Bom, nós lemos algumas aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que esta igreja de Éfeso, ela é o conjunto de homens e mulheres que foram eleitos. E eles foram eleitos antes da fundação do mundo, antes que estes homens tivessem feito alguma coisa de boa, ou alguma coisa ruim, alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Mas veja que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus os escolheu não para que eles fossem para um lugar específico, não para que eles fossem encaminhados para o céu ou para qualquer outro lugar, mas eles não foram eleitos para um lugar, mas eles foram eleitos para se transformarem num tipo de pessoa específico. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês foram eleitos, mas vocês foram eleitos para se transformarem numa pessoa específica, para serem pessoas santas e irrepreensíveis diante de Deus. Nós também, assim como esta igreja de Éfeso, desfrutamos desta mesma bênção. Nós somos, como igreja do Senhor Jesus, eleitos para sermos diante de Deus pessoas santas e pessoas irrepreensíveis. Ele nos escolheu para isso. Ele também vai dizer que a igreja em Éfeso tem uma outra bênção. Ela foi predestinada para a adoção de filhos. Então, mais uma vez, nós, como igreja, se você crê no Senhor Jesus, se você entregou para Ele a sua vida e confia nele como Senhor e Salvador da sua vida, nós, segundo o apóstolo Paulo vai dizer, recebemos esta outra bênção de sermos predestinados, mas de sermos predestinados mais uma vez não para um lugar específico, mas para um relacionamento específico com Deus, porque nós fomos predestinados, segundo o apóstolo Paulo, para a adoção de filhos, ou seja, para que nós tenhamos com Deus um relacionamento diferente,
para que o nosso relacionamento com Deus seja agora um relacionamento onde nós somos os seus filhos e Ele é o nosso Pai. Ele supre as nossas necessidades, mas nós herdamos dele também o seu propósito, a sua vocação, a sua essência, a sua imagem e a sua semelhança. Nós recebemos de Deus todas estas bênçãos. Então, que nesta manhã você possa começar o seu dia tendo esta plena convicção de que nós somos abençoados por Deus com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Nós somos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, não porque nós somos melhor do que as outras pessoas, não para ir para um lugar específico, mas para sermos pessoas santas e irrepreensíveis diante de Deus. Nós somos aqueles que fomos predestinados, não para mais uma vez ir para um lugar específico, mas para ter com Deus um relacionamento específico. E agora Deus é nosso Pai, nós somos os seus filhos, nós temos como herança a herança que Deus tem. E nós temos como vocação a vocação que o nosso Pai nos deu. Nós vamos fazer aquilo que o nosso Pai faz, porque um filho se parece com o Pai. Você que talvez é pai sabe bem disso. Quando você olha para o seu filho, você vê ali algumas características do seu filho que são características suas. Talvez características físicas, uma orelha, a cor do olho, talvez características emocionais, o temperamento mais explodido, mais reservado. Nós somos predestinados, segundo o apóstolo Paulo vai dizer, como igreja, para termos um relacionamento específico com Deus, para sermos os seus filhos e como seus filhos, como filhos de Deus, nos parecemos com Deus. Então que você neste dia tenha cada vez mais características parecidas com Deus, o seu amor, a sua graça, a sua justiça, o seu domínio próprio, o seu controle, e que você tenha esta consciência de que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.